Olá pessoal, bem-vindos ao BAU Talks, o novo projeto aqui do Colégio BAU. Estamos muito felizes em fazer parte, né, Vitor, desse projeto que sabemos que vai beneficiar muitos alunos, pais e toda a comunidade empresarial também, porque traremos personalidades e pessoas que são especialistas em várias áreas aí para contribuir com vocês. Então, eu sou o professor Leandro, sou professor de gestão em marketing, inovação e estratégia. E o Vitor, quer falar um pouquinho? Olá pessoal, sou o Vitor, professor Vitor, sou da área financeira, sou contador. Que responsabilidade estar aqui, né, no colégio, agora não só como um professor, né, como educador, mas também como apresentador, né, desse projeto, e quero agradecer já a Vânia por nos convidar. Ela já está aqui para participar conosco nessa mesa, nessa roda, nessa conversa que nós vamos ter aqui, né, que tem uma convidada excelente. Não só né? nessa, mas em todas as outras que a Vânia vai participar, que é importante ter essa visão do colégio em todos os programas. Então vai ser uma troca bem bacana. Vânia, vou deixar para você fazer as pessoal, apresentações. Boa tarde, agradeço aos meus queridos professores, Leandro e Vitor, que está aqui conosco, né? BAU Talks é um sonho do colégio, surgiu através do BAUTEC, que é o nosso curso técnico do BAU Bilingual Education, e para a gente é uma alegria enorme estarmos aqui hoje, com mais um programa. Isso aí. E, sem mais delongas, apresentar a Michele Piocher, doutora em psicanálise. Muito obrigado, Michele, por estar aqui conosco hoje. Uma honra, primeiro, participar de um projeto que visa o bem-estar não apenas dos alunos e do corpo docente, né, Vânia, mas eu acredito que, sobretudo, o bem-estar das famílias no seu núcleo, no melhor do núcleo. Famílias curadas, informadas, são mais assertivas, são mais pontuais. Então, o que eu puder contribuir aqui como doutora em psicanálise, como especialista em desenvolvimento humano, mas especialmente como mãe de um casal, um adolescente e uma criança, farei com o coração aberto. Muito obrigada pelo convite. Nós ficamos pensando, né, quem a gente vai chamar pro podcast, né, do BAU Talks, que é uma responsabilidade. E assim, a Michele, além de todo o conhecimento técnico, né, tem um carisma absurdo, é mãe, é esposa, então quem mais a gente poderia chamar para levar esse bem-estar para as famílias do que a Michele? Estou muito feliz. Seja bem-vinda, E também viu? a Michele já participou aqui no colégio de uma palestra com os alunos. E eles amaram a Michele, né, Vânia? Foi maravilhoso. Conquistou todos eles. E foi os professores também, todo mundo aqui do colégio. E foi um divisor de águas para alguns alunos, de verdade. E eu amei, se dedicaram demais. Porque os alunos têm uma questão que eu acho muito interessante, incrível, que é a observação, a modelagem, o quanto eles prestam atenção nas mensagens, ainda que inicialmente para eles não faça muito sentido, mas através desse perfil, desse comportamento, eles vão adotando aquilo que a gente quer de relevante passar para eles, e no final da palestra eu senti que a adesão foi total, o carinho foi imenso, os abraços, né, e as mensagens que eles trocaram comigo depois, né, pedindo uma continuidade de ensinamento, exercícios, práticas. Então foi muito especial para mim também, enquanto palestrante. E os pais, durante a Feira do Empreendedor, alguns vieram falar sobre a palestra e agradecer pela participação, porque fez a diferença na vida. Eu acredito que você ser um educador não é só cuidar do conhecimento técnico, né? É cuidar do social também, do bem-estar do aluno, né? Se o aluno não está bem, né? Tinha muitos alunos, né? Eu estou aqui já um pouquinho mais tempo, eu peguei eles na primeira série. Então você vê os alunos se comportando de uma maneira, quando chega na segunda série ou na terceira série, está se comportando de uma outra forma, né? E tem um motivo, porque ele não é assim, ele está assim. Então precisa ter esse olhar, né? Então o pessoal que é educador também, a gente precisa olhar com carinho os alunos, não só se preocupar com o conhecimento técnico. Até porque se a gente vislumbrar um horizonte maior, o mercado de trabalho hoje valoriza muito a competência emocional, tanto quanto a competência técnica, né? Eu venho de uma seara em que lá nos anos 2000, quando eu me tornei alguém apta para o mercado de trabalho, a competência técnica era o fator mais relevante. Então, a gente buscava o quê? Né? Saía do colegial, ia em busca de uma universidade para se graduar, porque com a graduação você estava apta, né, ao mercado de trabalho. Isso eu estou falando lá de 2006, 2007, quando eu realmente estava pronta para ser inserida no mercado de trabalho. Hoje, a competência técnica continua sendo importante, valorizada, mas a competência emocional é tão valorizada quanto, porque as relações interpessoais contam muito, né, no dia a dia, no cotidiano. Então, eu posso ter um profissional exímio,
profissional que tem uma competência incrível. Mas se ele for um problema de relacionamento, para mim, eu não quero esse profissional. Porque eu quero otimizações no meu dia a dia. Eu prefiro lidar com um profissional com uma competência técnica menor, mas uma competência empírica maior. Ele vai saber lidar, né, com questões. E você que é mãe, você que é uma profissional da área, qual a importância dos pais incentivar e apoiar, estar inativa na formação dos filhos, não só para a área acadêmica, mas já pensando no mercado de trabalho? Principalmente nesse momento da adolescência, né, que eles ficam muito perdidos. Porque para a gente que é professor, é muito complicado porque eles não estão no mercado de trabalho, então o que a gente ensina, muitas vezes eles olham e falam, quando eu vou usar isso? Ainda é abstrato para eles. É muito abstrato. Há coisas que não fazem sentido ainda, né? E a gente precisa muito do apoio dos pais, né? E como que eles podem, qual a importância do papel dos pais nesse sentido? Bom, eu sou partidária de que a gente precisa construir direito à base. Né? Tem gente que glamoriza muito a educação achando que a gente precisa dar para os filhos tudo aquilo que a gente não teve. Esse é um ledo engano, é legítimo, porque, sobretudo quando você tem uma origem humilde, tudo que você quer é que o seu filho performe acima da sua média. Então, esse é o critério, a régua dos pais. Tudo que eu não tive, eu vou oferecer para os meus filhos. Mas qual que é o equívoco desse pensamento? Muitas vezes a gente acha que o nosso filho precisa de algo que nós não tivemos, quando na verdade esse algo não faz o menor sentido para a existência dele. Afinal, é outro indivíduo com outras características, com outros comportamentos, também, né? Vivendo em outro tempo. Então, isso é mais sobre eu curar a minha criança interior e menos sobre eu garantir que o meu filho não sofra futuramente. Eu projeto no meu filho a carência que eu a vida toda trago comigo, me acompanhando emocionalmente, então eu quero curar isso de algum jeito, e o jeito que eu encontrei mais fácil é curando no meu filho, dando a ele tudo que eu não tive. O que seria mais assertivo, só para a gente começar com essa base bem construída? Eu oferecer todas as informações que eu não tive, não todos os presentes, não o material. Porque se eu não fizer isso, qual que é o gatilho, o valor que eu crio no meu filho? O ter é mais importante que o ser. Então, eu vou te dar tudo que eu não tive, porque eu quero você lotado de presentes, de viagens, de sensações, eu quero você tocando no super brinquedo. E tudo isso, gente, é muito legítimo, mas constrói errado. A conta não fecha no final. Porque se eu pensasse, eu vou munir o meu filho de tudo aquilo que eu não soube, porque se ele souber, ele vai fazer saltos antes, ele vai performar melhor, ele vai ficar acima da média, eu crio meu filho valorizando o ser para ter, e não o ter para ser. Quando eu sou rico, o mundo corresponde me dando dinheiro, me dando oportunidade, me dando crescimento. Quando eu sou curado, eu tendo a ser alguém que cura as pessoas, eu abraço melhor o mundo. Quando eu sou feliz, eu derramo felicidade nas pessoas. Então, a conta que fecha, eu ensinar meu filho com informações, porque munido delas ele vai performar melhor. Então, essa é a base. O que falta? Em consultório eu tenho escutado muitas demandas parecidíssimas na questão da criação de seres humanos. Que além de filhos, são seres humanos que performam no mundo. Fora do nosso melhor do núcleo, eles vão fazer parte da sociedade. Faltam 3 pilares que são básicos e importantes, mas que estão muito carentes e ausentes na educação atual. Olho no olho. Porque eu comunico muita coisa no meu olhar. Quantas vezes, por conta de um olhar que vocês entenderam errado, vocês se sentiram feridos? Ou, o contrário, quantas vezes, por conta de um jeito de alguém te olhar, você se sentiu especial, importante, né? Então, a gente precisa fortalecer esse olho no olho. O toque. Muitos dos nossos filhos são sinestésicos. O que é uma criança ou um adolescente sinestésico? Ele precisa do toque para entender, ó, eu amo você. Isso é importante. Se não tiver o toque, a proximidade, se ele não se sentir acolhido, você pode dizer eu te amo e dar viagens anuais para Disney, isso não vai fazer sentido para ele vai continuar se sentindo pouco amado. E o principal disso, as declarações, porque a boca dos pais é um verdadeiro destino profético em ação. As escrituras sagradas nos falam do poder da palavra, então a gente já tem algo irrevogável aqui, independente de religião. Se a gente pensar que as escrituras sagradas balizam todas as leis que performam a nossa sociedade, a gente entende a importância de relevar aquilo que está escrito. Então, se o poder da palavra é importante, imagina o poder da declaração da maior autoridade
sobre a vida de uma criança e de um adolescente, que são os pais ou os cuidadores. Então, todos os dias, hoje seu dia vai ser incrível porque você merece. Eu acredito em você, não importa o que aconteça, a gente sempre vai estar junto. Nunca desista, continue tentando. Às vezes vai dar certo, às vezes não, mas a gente está junto nisso. Frases simples, que constroem autoestima, que constroem valor pessoal, que colocam essa criança, esse adolescente no mundo com coragem. Eu não preciso ser perfeito, eu não preciso sempre acertar, porque eu tenho um colo quentinho para cair. Mas eu não vou desistir, porque eu tenho alguém por mim. Eu tenho uma retaguarda. Minha mãe, meu pai, eles estão aqui. Meu cuidador, meu avô, minha avó, não importa. Tem alguém que precisa declarar sobre essa vida para dar destino profético, para dar diretriz, para dizer não se perca nesse mar aberto, porque você vai encontrar com tubarões, você vai encontrar com cobras venenosas, você vai encontrar também com sereias que vão te encantar, mas você vai encontrar com gente legal que tem um barco e que vai te oferecer uma boia e vai falar, vem para cá, tá tudo bem. Eu acredito que é muito legal você falar isso, porque eu tenho um relacionamento com amigos, né, que têm filhos, e eles se culpam porque ele não tem tempo para cuidar dos filhos, que eles têm que trabalhar fora, e a gente tem agora, né, relacionamento com os alunos, né, a gente tem amizade com os alunos que eles falam, poxa, meu pai, minha mãe não tem tempo para mim, ou não gosta de mim, porque eles trabalham demais, e é importante você falar que não é você estar junto, é o momento que você aproveita livre para falar tudo isso que você tá trazendo, que é importante. Falta a estratégia de ser intencional, né, o que eu vejo é que muitas famílias estão ali num mar à deriva, deixando o barco rolar. Acontece que barco sem comandante tende a afundar. Pensa só se a gente, analogicamente, plantasse um caroço de manga, tá? Vamos fazer uma analogia muito simples aqui. Se eu perguntasse para a maioria das pessoas o que esse caroço de manga viraria, muitas delas diriam uma mangueira, porque é o pensamento, né, primordial, a gente já faz esse salto. Mas a gente desconsidera que a mangueira, ela dá frutos, ela dá aquela manga suculenta, ela dá sombra. Eu posso ficar debaixo de uma mangueira num dia de sol quente. Ela dá visual, eu posso olhar para o horizonte e dizer, uau, que árvore bonita. Ela convida a fauna e flora para estar comigo. Se ela não existisse, alguns animais e algumas vegetações não estariam ali. E ela me dá madeira, eu posso derrubar a mangueira e fazer uma casa, uma lareira, o que eu quiser. Então, de uma semente, eu tenho quantos resultados? As pessoas acham que para uma família performar em nível legal, em nível assertivo, saudável, é preciso plantar muita coisa. Um trabalho árduo, difícil, quando na verdade é uma sementinha, é um caroço. Porque dessas pequenas coisas, outras grandes nascem. A gente só não consegue fazer essa conta porque a gente se cobra tanto, né? E eu vejo mães e pais dizendo, eu quero fazer dar certo, eu amo, e eu acredito de verdade que tem muito amor nisso, porque eu não consigo conceber a ideia, alcançar a ideia de que um pai ou uma mãe acordem e digam, hoje eu vou acabar com a vida do meu filho. Isso não faz o menor sentido. A menos que a pessoa tenha traços psicopatas, mas numa relação parental normal, ainda que não seja uma relação parental saudável, a intenção é boa. Eles querem fazer dar certo. E sabe um parênteses que eu queria fazer para materializar o que você falou? É justamente o caso da Vânia, que a gente estava conversando antes de começar o podcast, que você idealizou o colégio justamente pela sua filha. Sim, há 18 anos que nós temos o colégio, né? E tudo que eu idealizei para a minha filha nós colocamos. E foi maravilhoso, né? Mas aí a pergunta é, os pais eles querem, e por que eles não conseguem? Porque eles não fazem estratégias intencionais. É diferente, Vânia, a gente dizer eu quero, faz sentido para mim, eu desejo fazer meu filho feliz. Sim. Ok, é uma intenção. Agora, qual que é a ação estratégica? Bom, eu preciso separar 30 minutos do meu dia para fazer o pilar básico, os 3. Eu tenho que olhar no olho do meu filho e falar assim, eu já falei que eu te amo. É muito básico. Isso leva quanto tempo? 3 segundos? Tocar o seu filho e falar e dizer assim, ó, eu tenho certeza que hoje pode não ter sido um bom dia, mas amanhã eu vou fazer uma oração hoje, ó, vou pedir para Deus, alguma coisa boa vai te acontecer. E você me conta pra gente celebrar junto? Porque tem essa questão, o Brasil hoje é o primeiro país em ansiedade do mundo, o terceiro em depressão adolescente do mundo.
Na última década, a gente teve um aumento de 43% em suicídios, dados da OMS. Então, se a gente considerar que muitos desses casos, ansiedade, depressão e até suicídio, são provenientes de hormônios não estimulados, quanta coisa a gente salva com hormônios da felicidade que são básicos, que são simples. Michele, como é que eu estimulo os hormônios da felicidade nos meus filhos? Endorfina, abraço. Filho. Criar uma rotina, né? Ai, filho, obrigada por existir, tá? Só queria te dizer isso hoje. Liberei endorfina em mim e na Vânia. É tão simples. Faz uma cócega. Revisita a infância do seu filho. A Michele, ele é adolescente, ele não quer contato comigo, ele se fecha no quarto, ele não deixa eu me aproximar. Então, surpreenda. Fala assim, ó, fulano, vem aqui. Com uma voz séria, uma cara carrancuda. Quando ele chegar, fala assim, eu te enganei. Ele pode achar chato, sem graça, mas eu te garanto que no momento que ele estiver ali na inércia, no pensamento livre, ele vai pensar assim, nossa, quanto tempo isso não acontecia? A surpresa vai ficar, vai liberar a endorfina, vai dar uma mexidinha naquele coração que parece muito duro, mas na verdade só tá carente. Serotonina, coloca ele para pensar em coisas boas. Ó, vamos fazer um plano? O que você acha que vai acontecer na sua vida daqui a 5 anos? Ó, eu acho que você vai ser um sucesso, hein? Mas eu sou sua fã número 1, né? Então não sei se a minha opinião conta muito. Mas, ó, tenho certeza que vai dar certo. Me fala um sonho. Porque aí você já libera esse hormônio que garante que pelo menos ele pense. Ele pode dizer assim, não sei. Não tenho nada na minha cabeça ainda. Mas você fez um convite, a semente foi plantada ali dentro. Em algum momento ela vai florescer. Ocitocina, a gente libera comemorando pequenas vitórias, né? Vamos comemorar tanto quanto dopamina. Então, assim, ele arrumou o quarto que você vive reclamando que ele nunca arruma, dá um abraço, fala assim, aê, finalmente, conseguiu. Gente, coisas tão simples. São atitudes simples, né? Isso que eu tava falando. Simples. Você não precisa inventar a roda, né? É só fazer o básico. 4 hormônios que blindam o seu filho, e a menos que ele tenha uma questão neuroquímica, ou que seja algo mais agravado, que já tenha ultrapassado essa limítrofe. E o mais curioso, né? Quanto tempo a gente demora para fazer cada uma dessas ações? Tudo que é efetivo, guardem uma frase no coração de vocês. O sucesso de tudo na vida tem muito mais a ver com ritmo do que com aceleração. A gente acha que para a vida acontecer, para ficar rico, para dar certo na família, para os filhos serem felizes, a gente tem que correr contra o tempo. É uma corrida. Gente, eu tenho que fazer tudo. Não, é ritmo, sabe? Uma dança. Então, assim, ó, o que não pode faltar na dança da minha vida? Não pode faltar abraço, não pode faltar olho no olho, não pode faltar elogio com declaração. Eu confio em você, eu te amo, eu acredito em você, eu te esperei, você foi muito amado aqui na minha barriga, ou então a sua infância foi feliz. Se lembra, inventa um momento. Outro dia uma paciente disse assim pra mim, eu quero comunicar pra minha filha, ela tem 4 anos, eu quero que ela se sinta importante, mas ela não me escuta. Quando eu vou falar com ela, ela fica divagando. Eu falei assim, então você vai pegar o ursinho de pelúcia dela e vai falar assim pro ursinho. Ted, eu já te falei que a Giovana é muito linda. Eu falei, na hora que você fizer isso, ela vai olhar. A atenção dela vai... Porque ela vai pensar, minha mãe tá conversando com o meu urso. E o mais legal dessa história é que quando a mãe tá falando com o Ted... Na cabecinha da criança, ela acha que a mãe não tá vendo ela. Então, valida mais a mensagem. Porque, assim, a mãe tá contando um segredo. Minha mãe tá contando um segredo pro meu urso. Ted, a Giovana é muito doce. Ela é educada. Nossa, sabe o que eu mais amo nela? Aquele sorrisinho que só ela tem. Conta pra ela que eu amo muito ela. Tá feito. Tá construído, a mensagem foi passada, né? Falta muito essa questão da base. Sim. Gente, não busquem o glamour da mansão pronta. Construam a base. Porque o tamanho do empreendimento vai depender muito do quanto você se dedicou para a base. Se a base for forte, você pode construir um império em cima dessa base. Depende muito da base. Fortaleçam a base. Sim. Se você estiver gostando desse episódio, curta, já comente, compartilhe. Compartilhe também nos grupos de WhatsApp, que é super importante, e já siga o Baltec nas redes sociais, que lá estão todos os conteúdos do Baltalks. Então, aqui no YouTube também vocês vão ver todos os shorts, reels, as principais
assuntos, né, que nós vamos trazendo aqui ao longo e claro, do tempo. Queremos essa sugestão. Que assunto você acha interessante a gente trazer aqui para vocês? É sempre bem-vinda a sugestão do pessoal que está em casa, né? Sim. E, Vânia, o que você gostaria de perguntar assim, para a Michelle, voltado para essa área educacional mesmo? Até após a experiência dela aqui no colégio, o que você acha que mais falta hoje nessa relação entre a escola, pais e filhos? Eu amo, né? Toda vez que a Michelle se apresenta, eu acho maravilhoso. Ela falou algumas coisas que eu fico toda arrepiada. Porque porque nossa lição é tão parecida. Além de educadores, como mãe também, né? E o que eu sinto mesmo, infelizmente, é que quando a gente engravida, não tem uma receitinha de bolo, né? Não. E aí fica todo mundo muito perdido. Normalmente os homens não têm muita paciência, sobra tudo para a mulher tem muitas responsabilidades, né? Além de cuidar de filho, de casa, de trabalho, então se sobrecarrega e tudo isso vai dificultando, de repente, como mãe a gente idealiza ser essa mãe perfeita, né? Mas a vida, o dia a dia, a correria, e a gente acaba se esquecendo do que é básico, que deveria efetivamente acontecer. Então eu sinto que os pais, eles não sabem aonde buscar essa informação. Então você não tem ideia de quantas vidas você está transformando agora. Porque eu tenho certeza que muitos pais, eles precisam ouvir isso para falar, opa, de fato, o que ela está falando faz toda a diferença. E eu fico muito triste. Porque o que deveria acontecer? É uma escola de pais, né? Engravidou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar algumas informações. Porque eu tenho certeza, pai e mãe, eles amam e vivem para os filhos. E por que erra tanto, né? Erra porque a gente não tem. A gente não consegue encontrar pessoas maravilhosas como você para passar essa informação básica para que a gente possa seguir este caminho, né? E eu sinto que quando a gente reflete lá no ensino médio com os adolescentes, a gente já conhece a criança desde o jardim de infância. E a gente sabe de onde vem. A característica das crianças é a família. Porque depois que você conhece a mãe e o pai, você fala, nossa, tudo que a família nos apresenta é a criança, é a personalidade da criança. Né? E como faz diferença esse tipo de informação. Né? Principalmente também para os adolescentes. Porque eles cobram muito dos pais e eles não conseguem entender o outro lado, né? E por que seu pai se comporta também dessa forma? E isso pra gente também eu acho que é muito importante, né? Eles conseguirem entender, que foi a mensagem que você passou quando você esteve aqui. E com isso, o feedback dos pais e dos alunos também. Né? E eu fico super feliz quando a gente vê alunos que realmente, nossa, você conversou 20 minutos com o aluno, depois você trouxe aquela mensagem, o aluno já se transforma, olha só, e eles estavam reativos no começo. A gente conversou... Você dá uma injeção de ânimo, né? É uma planta que tá murcha e você joga uma água dupla, né? Exato, a gente vira uma chavezinha, né? Mas você lembra no começo que eles estavam receosos? O que essa mulher quer falar pra mim? Estavam todos assim com os braços cruzados, eu lembro muito bem. Aí olhando, aí depois você vai vendo que eles se desarmando. E o desafio que a Michelle teve de prender a atenção nos primeiros segundos, que é o que você estava comentando, né? Você tinha aqueles tempo para aprender, ou de vez ia deixar rolar, né? E essa primeira impressão, né, esse imprinting que a gente precisa fazer, ele tem que ser muito assertivo, porque você tem uma única chance. Né? Eu tinha 10 segundos para dizer, vale a pena ficar comigo até o fim. Eu vou te ajudar a fazer a mudança, o salto que você busca. Então, esses 10 primeiros segundos, 15 primeiros segundos, eles são determinantes para o restante da conversa. E aí é muito legal você perceber que, como você não conhece o modus operandi de cada um, sobretudo numa palestra, porque você fala com todo tipo de pessoa, você tem 3 perfis para alcançar. Os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Então, qual que é o segredo, né? Um dos segredos para você prender atenção é gesticular para ganhar os visuais, porque eles precisam te enxergar nesse campo, falar claramente para ganhar os auditivos e se aproximar para ganhar os sinestésicos. Então, assim, de cara, eu notei uns 4 sinestésicos que normalmente sentam na frente, porque eles precisam do approach, né? Eles querem estar perto. E aí eu já me aproximei, então foi legal, porque é bacana quando a gente encontra profissionais que conhecem essa didática humana. É diferente quando você vai em busca de alguém que tem uma boa mensagem, que tem uma boa intenção, mas não tem essa sensibilidade. Não, eu quero mais, eu não quero só deixar uma mensagem bonitinha. E é legal o que você falou, porque assim, o nosso propósito da aula é justamente transformar, né? Fazer a diferença. É legal. Não é só vir aqui dar aula, mas é
todo o conjunto e preparar eles para o mercado de trabalho. Às vezes eles não entendem muito, eles ficam meio receosos, mas lá na frente a gente já tem relatos de pessoas que já se formaram e agradecem depois. Então, essa construção, ela é meio dolorida, né? Porque eles não têm essa base, eles não sabem o que vem depois, não sabem se vai usar. E esse ponto muitos poréns, né? Esse ponto que a Michelle levantou é fundamental, porque nós, como educadores, a gente tem uma missão de levar um conteúdo que nem sempre é legal. Quem gosta de contas, né, que é a minha área, quem gosta de contabilidade, né, de fundamentos de administração, que o pessoal da primeira série fala, pelo amor de Deus, professor, mas eu tenho que passar, é a base. Sim. Como é que você vai administrar alguma coisa se você não tem... E assim, os 10 segundos da aula inicial, assim, para mim acaba sendo fundamental, porque eu começo a me espelhar muito no que você falou. Eu tenho que trazer uma mensagem impactante para fazer com que eles prestem atenção. Sim. Toda a aula. Então, assim, se o professor já entra também desmotivado, se o professor já entra cabisbaixo, se o professor já entra com problema... E outra coisa, de enxergar esse outro lado do também. Sim. De ver que às vezes o aluno não está bem, ele não vai ser proveitoso ali no conteúdo. Foi o caso de trazer você. A gente identificou que alguns alunos não estavam bem emocionalmente. Não adianta você ainda pressionar ainda mais. Conhecer o aluno. Tem que ajudá-los nessa outra Porque muitas vezes o Leandro falava melhor. Comigo, nossa, mas eu falei, mas não era assim, fulano não era assim, fulano era desse jeito. Então, assim, isso, quando você começa a conhecer o histórico do aluno, você se aproxima e você acaba facilitando a sua vida como educador e ajudando o aluno, e né, é tão gostoso ver o aluno evoluindo emocionalmente na parte pessoal, porque vai refletir no restante. Sem dúvida. Não separa, né? A gente, às vezes, gostaria que as searas se separassem, se dividissem, porque seria mais fácil de lidar, mas a gente não consegue fazer separação, porque, na verdade, nós funcionamos no absoluto. Uma coisa muito legal que você trouxe, Vi, foi a questão de a minha aula não é uma aula totalmente agradável, mas isso é a vida, né? A vida é sobre a gente abraçar. Pensa só o quanto é rico a gente criar filhos continentais. Vamos pensar numa praia, tá? Num continente como na praia. A praia correta, aquela praia que a gente diz, essa praia é uma delícia, é a praia que abraça toda a natureza. Então, ela abraça a natureza e ela leva a natureza para dentro, inclusive a natureza que ela não gostaria de trazer para ela. Mas o que ela convida essa natureza desagradável a fazer com ela? Transformar, por exemplo, uma sujeira numa pérola. Essa é a praia que deu certo. A praia que deu errado é aquela praia que vomita, ela é revanchista, então ela traz de volta a sujeira e fala assim, isso aqui eu não quero. Mas na vida a gente não tem essa possibilidade, porque acerta e vai longe quem abraça toda a natureza. E lógico que a gente vai cruzar com pessoas que não são legais, a gente vai cruzar com situações que não são agradáveis, mas esse é um excelente convite para a gente fazer o que o eletrocardiograma nos convida, a oscilar. A vida não é sobre um linear, né, uma linha reta ali de felicidade o tempo todo. A vida é sobre estar feliz, estar triste, estar contente, estar descontente, estar angustiado, estar leve, porque isso nos compõe. Nosso design existencial é composto por todas essas nuances, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal, que é ainda sobre o poder da palavra, o quanto a gente consegue declarar sobre a gente mesmo. Porque tem essa questão de muitos pais dizerem assim para mim, eu não fui educado assim, eu não tenho esse repertório. E aí a gente entra numa questão de autocomiseração. Ó vida, ó céus, ó azar, eu não tenho competência. Eu só sei bater porque eu apanhei, eu não sei ser delicada, eu não sei manter a minha classe quando a criança me desafia. E nessas horas o meu convite é sempre, então vamos cuidar de você também. Porque quem é que disse que cuidar de filho pressupõe cuidar só do filho? Vamos cuidar da família. Quando você olha para um filho e diz assim, eu confio em você, metade disso é para você. Você está dizendo, eu confio em mim como mãe também. Não é fácil. Eu sei que não é fácil porque eu sei que tem muitos gatilhos e muitas memórias e muitas dores dentro de muita gente. E às vezes essa pessoa é muito mais dor do que amor. Mas é possível a gente se curar com declarações simples. Eu sou amor. Eu sou paz. Frases tão simples que elas parecem jogadas ao vento. Assim, ai, será que isso funciona? Faz um teste.
Pensando nisso, vocês sabem, eu tenho um aplicativo de reprogramação mental que tem uma experiência gratuita que é justamente para as pessoas testarem os seus potenciais, os seus poderes, o poder da própria voz, da autodeclaração. A gente vive um tempo que fala tanto do autocuidado, né? Eu preciso me cuidar, preciso cuidar da minha beleza, da minha estética. Precisa mesmo, porque afinal você é composto também do seu físico. Mas cuida das suas emoções, porque elas são tão importantes quanto aquilo que você vê. Como a gente não vê as emoções, elas não estão aqui, ó, né, uma carinha adoecida dizendo, me cure, senão eu vou psicomatizar, vou te dar enxaqueca, eu vou te dar dor nas costas, eu vou te dar tremores, eu vou te dar palpitação, enfim. A gente não enxerga isso até que isso aconteça. Então, evite chegar nesse grau. Cuide, fica esse convite para vocês acessarem myvibes.club ou então no meu Instagram, @mipioker com K, tem um link que vai direto. Cuidem das emoções de vocês, porque isso derrama, é um efeito cascata. Uma mãe curada cura o filho, o lar, o pet, o marido, a mãe, o pai e toda a sua rede, porque a gente só derrama nos outros aquilo que a gente tem primeiro na gente, é uma jarrinha, né? Então encha de amor essa jarrinha, porque ela vai transbordar e vai curar ali o que te impede de performar no seu máximo grau. Maravilha. Estamos chegando ao final já do programa. Sei que passou muito rápido, né? Voou, né? Voou. Assim. Já foi 40 minutos? Eu ficaria aqui mais, 3 dias. É que o assunto quando vem, a gente vai, né? assunto, né? É maravilhoso. Mas antes de encerrar, acho que faltou só esse fechamento sobre a inteligência emocional na preparação de profissionais para a educação com crianças que necessitam de cuidados especiais, ligados à inclusão. Como que você enxerga essa preparação? Porque a escola, o BAL é uma escola inclusiva, mas e as escolas que não estão preparadas e recebem esses alunos? Como que você pode dar uma dica para os profissionais? Para aproximá-los, né, do profissional do aluno? Bom, por lei, toda escola que recebe alguma criança com competências muito únicas ali, individuais, é obrigada a se amparar com um profissional capacitado para cuidar dessa criança. Mas eu sei que essa não é a realidade, né? Deveria ser, porque se uma criança traz traços de alguma questão especial, ela necessita de um olhar muito individualizado. Não dá para a gente fazer comparativos. Já não é saudável fazer um comparativo entre crianças com padrões naturais. Crianças com padrões especiais demandam um cuidado maior. Então, para proteger aquela criança, a fim de que ela se desenvolva no seu máximo grau, a gente precisa ter um profissional que enxergue, que entenda, que tenha sensibilidade das necessidades dessa criança. Agora, se a criança está numa instituição que não está com essa capacidade técnica, que aí seria mesmo uma questão mais técnica para lidar, a boa premissa é sempre essa tríade. Olho no olho, approach, né? Se a criança permitir, obviamente, porque tem casos em que a criança não gosta desse toque, e ok, mas sempre se colocar à disposição e sempre deixar claro para aquela criança a disponibilidade em ajudá-la, né? O respeito continua sendo o elemento mais sofisticado e chique de uma sociedade, né? Esqueçam Louboutin, Louis Vuitton e etc. Apostem no respeito, porque isso te torna chique, elegante, te torna diferente, te torna único. E eu acho que é sobre isso. A gente precisa olhar tudo com o máximo respeito e entregar para as pessoas exatamente aquilo que a gente gostaria de receber. Eu sei que é clichê e é redundante dizer isso, mas tem uma máxima do bumerangue que é exatamente essa que funciona. Se eu plantar, lembrem-se da analogia da semente, se eu plantar amor, consideração e respeito aqui, em algum momento a vida é obrigada a me devolver isso em doses maiores, porque lembrem-se que uma única semente produz frutos infindáveis. Então eu sei que se eu tratar bem uma criança, seja ela minha criança ou a criança do outro, se eu tratar bem um adolescente, seja o meu adolescente ou o adolescente do outro, a vida me devolve tratando a minha criança e meu adolescente muito bem. Então, é o que eu desejo, que as pessoas respeitem as outras, porque essa já é uma premissa muito boa. Maravilha. E por falar em semente, só falar um pouquinho sobre o colégio técnico, né? Que é justamente o que
nós fazemos parte hoje. Então, se você quer que o seu filho esteja em uma boa instituição, esteja realmente preparado para o futuro, conheçam o Colégio BAU. Você pode entrar no Instagram, BAUTEC, que vai aparecer aqui para vocês, ou pelas redes sociais, e o QR Code também, que vai aparecer aqui na tela. E a última coisa que eu queria falar é sobre o curso BAU. Você quer falar um pouquinho, Vânia, de como que funciona? Sim, na verdade, com a nova BNCC, agora os alunos eles têm que optar se eles vão querer itinerários de exatas, humanas ou técnico. Optamos aqui pelo técnico porque eu sou super suspeita em falar, mas eu fiz um curso técnico em administração. E técnico de administração é exatamente isso, é para a vida, né? Você vai ser um médico, você tem que ter noções básicas de administração. Mas nós também gostaríamos de agraciar os nossos alunos com essa possibilidade de irem muito bem no Enem, né? Nas grandes faculdades, e nós também colocamos à disposição deles o cursinho do BAU. Então, iniciamos o cursinho do BAU no ano passado, 2022, né? E o ano que vem, se Deus quiser, promete. Muitos alunos aí interessados, super empenhados, e estamos fazendo a coisa acontecer. E o importante são os resultados. Sim, resultados, todos os alunos trazendo. Graças a Deus. Hoje, esse ano nós fizemos, né, segundo ano, treineiros, entraram em grandes universidades, foi bem bacana. Sim. Os treineiros do segundo ano. É justamente aquela semente que a gente estava falando, né? Que você começou a falar sobre a base, semente, né? A base de Sim, plantar. É isso. E gente, é tão bonito, né? Eu quero aqui publicamente parabenizar vocês, Vânia, Leandro, Vitor, por essa iniciativa que está muito além de um podcast, de um curso técnico, de uma competência pedagógica, né? De um corpo docente engajado em fazer a diferença. É muito além. É abrir um espaço para que os pais, os alunos e até os professores, porque eu acho que o corpo docente precisa desse carinho, desse cuidado. Afinal, a gente está falando de pessoas humanas, normais, que tem com sentimentos, suas delongas, né? O histórico. Lidando com questões na sua vida que estão aqui construindo vidas, né? Marcando vidas. São pessoas que marcam gerações. Sim. E que, de alguma forma, comunicam uma mensagem que será levada para outra geração daquela família. Então, isso é tão importante. Parabéns por vocês abrirem esse espaço e cuidarem tanto desses corações, porque, afinal, é sobre isso, né? Nós somos compostos de físico, alma e espírito. A área espiritual é individual, cada um decide como vai cuidar disso. A área física, idem, a gente decide o que vai comer, se vai treinar, se não vai, enfim. Agora, a área emocional já não é uma questão de decisão, é uma questão de necessidade. Se todas as pessoas olhassem, colocassem uma lente de aumento sobre as emoções e dissessem, hoje eu decido cuidar de mim, não fazendo as coisas básicas, não falarei mal das pessoas, não farei mal às pessoas, focarei em mim, nos meus projetos, nos meus planos e vou derramar amor em todo mundo. Isso, que também já é uma premissa muito básica, faria total diferença. E um ano depois, revisitando essa pessoa, a vida dela seria outra. Então, parabéns. Lindo esse projeto, que eu posso desejar muito sucesso. Obrigado. Muito amor para vocês. Obrigado. Obrigado também a Vânia por confiar em nós para ajudar no projeto. A gente está aqui contribuir, né? É isso. E os nossos crescer alunos virão, juntos. Né? Daqui a pouco estão eles aqui sentadinhos. Porque hoje nós trouxemos informações extremamente importantes que tenho certeza que vai beneficiar muitas pessoas e a gente espera que chegue a muitas delas que realmente estão precisando nesse momento. É né? o que eu espero também. Obrigado mais uma vez e com certeza vai vir outras vezes, né? Sim. Temos assuntos, mais assuntos. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.